Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos entrevistar um doutrinador já do centro do país, conhecido criminalista, Zanoni Manuel de Oliveira. Satisfação de estar aqui mais uma vez em nosso programa. Te trago sempre aqui porque as posições de doutrina e de atuação em plenário, e principalmente para aqueles que nos escutam, que são alunos, aprende muito. Então, hoje, tu pairando um pouco aqui, principalmente nos júris que tu fez aqui em Lajeado, me faz trazer uma preocupação muito grande, que é o Instituto da Delação Premiada, ou da delação. É uma matéria nova, matéria que tem que saber usar com muito tato, muita sutileza, porque isso está influenciando a nossa ordenação processual, né? Então, hoje eu te trago aqui, primeira satisfação novamente, para que tu esclareça como é que tu está tendo essa visão da delação, como é que tu está vendo isso na influência no Código de Processo Penal e principalmente no apenamento, digamos assim, nos réus e nos investigados, essa oportunidade de fazer prova e da prova diminuir pena e quem sabe até mudar um pouco a posição da impunidade que tem no Brasil. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Merria. É um prazer, é motivo de satisfação voltar ao seu programa, ao Fala Jurídica, esse programa que tem uma incursão, tem uma penetração muito grande no meio jurídico, no Brasil todo, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu agradeço mais uma vez, externo a minha alegria a esse convite. Falar da delação premiada é falar de um instituto que não é novo, como muitos pensam. A delação premiada é um instituto já vovô, já é antigo. Inclusive no Brasil, nós trouxemos essa delação premiada, nós plagiamos isso do direito alienígena, ou seja, do direito comparado. Nós trouxemos isso dos Estados Unidos, do exemplo, do êxito que a investigação foi levada a efeito naquele país, principalmente nos Estados Unidos. Agora, a partir dos anos 90, com o advento da lei dos crimes hediondos, 8.072/90, houve um recrudescimento, um aumento vertiginoso da criminalidade, principalmente da criminalidade organizada, com uma estrutura definida, com uma estrutura não só uma estrutura hierárquica, mas também de aparelhamento. Então, o Estado já voltando uma ótica investigatória para esse tipo de organização criminosa, as quadrilhas, as milícias. Hoje nós temos até um crime novo, para que o seu telespectador tome ciência, é o artigo 288-A, que a gente conhece o 288, que é a formação de quadrilha, mas agora nós temos o 288-A, que é a milícia armada. Então, isso no Brasil começou a ser fomentado a partir dos anos 90, com o advento da Lei 8.072/90, que é a Lei dos Crimes Hediondos. Doravante, várias leis trouxeram dentro do seu corpo a delação premiada. Hoje, o que nós estamos vendo esse sucesso, entre aspas, que nós vamos conversar sobre isso, da delação premiada, que a lei de organizações criminosas, ela trata da colaboração premiada. E isso nós tivemos aí esses exemplos que foi usado na ação penal 470, no Mensalão, e também agora na Lava Jato. O problema da delação é como essa delação está sendo levada a efeito. Porque usa-se ab ovo, ou seja, desde o início, o Instituto da Prisão Preventiva, com base no artigo 302. Prisão preventiva ela deve ser decretada para garantir a ordem pública, para garantir a ordem econômica, ou por conveniência, por uma conveniência de uma futura instrução processual, da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou seja, para evitar que o réu fuja. Se há indício de que ele vá fugir, usa-se a prisão preventiva. Fora disso,
Em casos extremos, como por exemplo a violência doméstica familiar contra a mulher, mas fora dessas 4 hipóteses que eu acabei de citar aqui agora, essa prisão preventiva ela não deve ser manejada. Mas infelizmente o que nós estamos visualizando? Que o Ministério Público, a polícia num todo, usa desse expediente e os juízes têm deferido e têm expedido mandados de prisão nesse sentido, e só depois que o sujeito já ali recolhido no cárcere, já sofrendo, aí sim, eles começam já a instigá-lo, a seduzi-lo, a trazê-lo para uma colaboração premiada. Então, isso para nós é tortura. Tortura, Isso é tortura. Concordo. Então, grande parte da comunidade jurídica, normalmente no que diz respeito aos doutrinadores, hoje, essa parte está falando que, apesar da lei de organizações criminosas, essa lei tratar da colaboração premiada, nós precisamos que isso seja regulado urgentemente pelo nosso Congresso Nacional, para que todas as nuances dessa colaboração, dessa delação, seja feita nos termos da lei. E não ao vedrio, seja da acusação, seja de quem julga, seja de quem investiga. Eu concordo com isso, doutor, porque, veja bem, tu sabes, doutor, que eu tenho uma aproximação meio estranha. Eu entendo muito delação em sinônimo de traição, né? E, de certa forma, não deixa de ser para os seus asseclas que comete crime, né? Eu entendo assim. Agora, tão pior é essa insegurança jurídica para aquele que está preso, é insegurança jurídica para nós profissionais. Porque até então, me corrija se está errado, aquele que acusa de forma inquisitória, porque aí não tem contraditório, nós ficamos à mercê de um juiz que deve ser totalmente imparcial. E essa acuração que eu vejo que muitas vezes nós advogados, e me corrija se eu estou errado, não temos força. O que nós advogados hoje tensionamos geralmente é o remédio heróico, né? Se insurgir com habeas corpus e todas as medidas possíveis. Agora, isso não, a maneira como está se portando hoje, com essa pressão, estando o réu preso, não vai se formar uma lei dura dessa forma também? Você foi na gênese do assunto. Etimologicamente, delatar significa acusar. Então, houve até um eufemismo, um certo abrandamento. Porque se é delação premiada, se delatar significa acusar, e agora eu tiro um pouco da questão do axioma e jogo para a questão mais leiga, para a gíria, a gente sabe que se é delação premiada, de um lado estará o delator e do outro lado o delatado. Acontece que vieram com um certo eufemismo, até porque no processo, e a gente visualizava isso antes da Lei 12.850, que é a lei que trata das organizações criminosas, e que trouxe esse eufemismo, tirando o termo delação premiada e colocando colaboração premiada, porque antes no inquérito policial, ou então no próprio termo, onde o delator, que na gíria nada mais é do que o alcaguete, ou quagueta, ou X9, ou o dedo de concreto armado na gíria policialesca, ou seja, até dentro entre eles, entre os criminosos, muitas vezes é conhecido como o X9, como o dedo, né? O próprio Guilherme Souza Nutti diz que é um dedurismo oficializado. Legalizado, justamente. Porque a delação, aquela questão de entregar, de quebrar o pacto, de romper o acordo fio de bigode, o que isso denota? Denota um aspecto, uma quebra da moral. Porque em todo lugar a moral existe. Então tem muita gente falando que, apesar de ser antimoral, o Instituto é salutar. É salutar. A colaboração premiada, a delação premiada,
independentemente do nome da pecha, é necessário, é um meio de prova. Não é a prova por excelência, não é a regina probatiorum, absolutamente. A própria lei, eu gostaria aqui de frisar para o seu telespectador, a própria lei diz que no caso de delação premiada, ou seja, colaboração premiada, a sentença condenatória não poderá ser alicerçada, ter base tão somente na delação. A delação poderá ser levada a efeito, ser usada como meio de prova, mas não a prova única, não a melhor prova, não uma prova numa certa valoração com um caráter absoluto. Absolutamente. É mais um indício. E esse indício necessita ser corroborado com outros elementos de prova. Sejam provas periciais, sejam provas testemunhais, seja uma busca e apreensão bem realizada e exitosa. Então, a lei, o legislador, na 12.850, ele foi de um sucesso assim 100% ao ressalvar isso. A sentença não pode ter um supedâneo tão somente nisso. Da mesma forma como no artigo 155 do Código de Processo Penal, você bem conhece, que é vedado ao juiz julgar com a prova colhida tão somente no inquérito policial, no rosário inquisidor. Então, essa lei da organização criminosa, o próprio legislador brasileiro, ele trouxe um pouco de eufemismo, ele tirou a palavra delação, porque a delação ela traz um rótulo, né, pesado. Esse rótulo, ela traz o estigma, ela traz, porque o delator é o traidor, é o traidor. Nós temos um pacto, e agora você vai delatar o nosso pacto de silêncio, em qualquer situação. Seja, seja dentro de uma igreja, de um centro litúrgico, seja dentro de uma empresa, seja dentro de um congresso, seja dentro de um sindicato, seja dentro de um órgão de classe. Ou seja, aquele traidor irá delatar. Então, para minorar um pouco, para ficar um pouco mais bonito, até no papel, olha o eufemismo, perceba o eufemismo. A Lei 12.850, ela tirou o termo delação e colocou o termo colaboração premiada. Porque na hora que você chega para ler, você não vai lá, o delator falou isso do delatado, você não encontra mais. Você fala que o colaborador disse, o colaborador apontou, o colaborador afirmou. Então houve sim. A gente está tratando, na verdade, da mesma coisa, do mesmo instituto jurídico, e é bom aqui já pontuar, não deixar isso passar ao largo do nosso programa, qual seja a natureza jurídica do Instituto. O que a delação traz para o delator? Ou para o colaborador, entre aspas? A natureza jurídica é de extinção de punibilidade. A própria lei, ela traz no seu bojo hoje, ela regula que se o delator, se ele for o primeiro a delatar, ele terá mais benefício do que os outros delatores. Então esses delatores que surfarem a onda, que já está sendo surfada, eles vão ter o benefício? Vão, mas não do primeiro. Porque aquele que deflagrou, o primevo, o pioneiro, o bandeirante, esse delator vai ter o maior benefício. E o benefício poderá ser o perdão judicial, que tem, né, a natureza jurídica de extinção da punibilidade. O sujeito não pode até não ser denunciado, então essa é a natureza jurídica. Em outros casos, esse pessoal que pegou a onda depois, um delator primeiro, aí depois o segundo começou a delatar, o terceiro foi preso preventivamente, resolveu delatar, o quarto foi preso temporariamente, porque também existe a prisão temporária, e resolveu delatar. Esses que vieram depois com a delação poderão ter também benefícios. E na maioria das vezes, esses benefícios são benefícios de redução. Hoje a redução é de 2/3. A Lei 9.807, que trata da lei de proteção, que você muito bem
conhece? A lei que trata da proteção às vítimas ameaçadas e aos réus colaboradores. Essa lei 9.807, ela traz no seu bojo o Instituto da Delação Premiada. E lá a delação é de 1 a 2/3, assim como é no sequestro. Na extorsão mediante sequestro, e é um único crime para que o seu telespectador que ainda está no banco da faculdade saiba, até para o concurso público, até para a prova da OAB, é um único delito que ainda é totalmente hediondo. Do caput ao último parágrafo, todo ele, a extorsão mediante sequestro, é um delito totalmente hediondo. E mais uma informação, para aluno principalmente, que vai fazer a prova da OAB, é o crime mais grave que nós temos no país. O homicídio tem a pena de 6 a 20, o homicídio qualificado tem a pena de 12 a 30, um latrocínio tem a pena de 20 a 30, mas uma extorsão mediante sequestro com morte tem a pena mínima de 24 anos e o máximo de 30. É o delito mais grave que nós temos no ordenamento penal brasileiro. E lá, como depois daquele aumento vertiginoso dos sequestros, principalmente em São Paulo, Campinas, que a gente viu e viveu isso todos os dias, o legislador brasileiro, ele reformou o Código Penal e nós temos hoje, já temos desde a década de 90, no Código Penal, o Instituto da Delação Premiada, ou seja, aquele agente, ou seja, aquele partícipe, aquele autor, coautor, vamos falar assim, num concurso de pessoas, numa organização criminosa, numa formação de quadrilha, daqui a pouco eu separo a organização criminosa para o seu telespectador da formação de quadrilha, o 288 do Código Penal, formação de quadrilha, a quadrilha da organização criminosa. O legislador, no crime de extorsão mediante sequestro, trouxe essa causa de redução de pena, que é na dosimetria, quando o juiz vai condenar, o juiz ele passa, na hora que ele vai fixar a pena, por 3 etapas. Ele fixa a pena base, ele analisa as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de aumento e diminuição de pena. Então, para o réu colaborador, no caso, o dedo duro, no caso, o delator, que use desse Instituto da Delação Premiada, se ele indica o paradeiro da vítima, se ele ajuda a resgatar a vítima no cativeiro, ou simplesmente se ele indica o local onde a vítima está, onde está o cativeiro da vítima, e a vítima é resgatada, ele tem esse benefício. Se ele indica outros partícipes, porque o crime ele pode ser praticado por uma pessoa só, mas existe aquele crime que é praticado por várias pessoas. Uma pessoa só pode roubar, mas muitas vezes uma quadrilha pode roubar junto. Então, nesses casos de concurso de pessoas, o artigo 29 ele é claro. Ele é de uma interpretação gramatical literal. Quem de qualquer modo, concorrer para o crime, incide, responde às penas a este crime cominadas na medida de sua culpabilidade. Então, matar alguém. Muitas vezes o sujeito só segura a vítima, o outro vai dar uma paulada. Sim. Nos termos do Código Penal, só matou aquele que deu a paulada. E como é que a gente vai, né? Como é que o direito penal vai tratar esse que apenas segurou? Ele não matou ninguém, ele apenas segurou. Mas o artigo 29, que é uma norma de extensão, diz quem de qualquer modo concorrer para esse crime, no caso homicídio. Então ele segurando, ele concorreu para o homicídio? Sim. Então nós podemos ter coautores e partícipes. Nesse caso, seja coautor, seja partícipes, ou seja o autor mediato, aquele que tem o domínio final do fato, trazendo agora a teoria lá da Alemanha, do domínio final do fato, do nosso ovacionado professor Klaus Roxin, esse que ajudar, seja indicando um partícipe, seja indicando um coautor, seja indicando o local do cativeiro, até ajudando a resgatar o produto do crime, por exemplo, o resgate.
Pagaram 1 milhão para resgatar a vítima, ele agora ajuda mostrando onde é que está 1 milhão, onde é que está o dinheiro. Ele terá uma redução de 1 a 2 terços nessa terceira etapa de fixação da pena. E aí você me perguntaria, o seu telespectador também, qual é a natureza jurídica desse instituto? Causa especial de redução de pena. Então, a natureza jurídica hoje da delação premiada, Merria, no ordenamento penal brasileiro, no ordenamento criminal, é de extinção de punibilidade e causa de diminuição de pena. Doutor, o senhor sabe que eu tenho muito medo da delação. Eu vejo os aportes de natureza delatória, e nós vemos muitos, aqueles que delatam, o dedo duro, o X9, que muitos mentem, justamente pela tortura procípua à situação da prisão. E aquele que mente na delação? Aquele que se utiliza, e veja bem, ninguém pode ser colocado em cárcere e depois ser auferido nisso dentro de uma proposta injusta. E o que nós vemos hoje, né? E aí, aos telespectadores, nós temos sempre que frisar, nós entendemos sim que a delação é o instrumento jurídico de sanar crimes e revelar crimes, mas isso não pode atingir o princípio constitucional de defesa, de igualdade de armas e principalmente do ser humano que ali está. Como fica essa pessoa que ali está e se sente obrigado muitas vezes a... E não sejamos ingênuos, né? A pressão da polícia, a pressão de quem acusa é muito grande, principalmente aqueles que nunca querem cárcere. E aquele que mente para salvar, ou aquele que não sabe o que está fazendo, porque nós chegamos nesse estágio que às vezes o cara assina, às vezes até sem advogado, né? Como é que o senhor está vendo isso? Excelente pergunta, Merria. A Lei 12.850 de 2013, essa lei que trata das organizações criminosas, já separando para você, para o seu telespectador, que eu havia dito que eu iria explicar, com a reforma do artigo 288, ou seja, a formação de quadrilha hoje, a quadrilha, bastam 3 ou mais integrantes. 3 ou mais. A organização criminosa, nós precisamos de 4 ou mais. Então, com somente o número de 3, nós já podemos ter. É claro que outras circunstâncias deverão ser analisadas, como, por exemplo, aquele dolo de reunião, de intenção de formar uma quadrilha, né? Aquela reunião ali com aquele desiderato, com aquele dolo específico de praticar crime. Isso é conditio sine qua non, mas bastam 3 ou mais. A organização criminosa, ela já traz um número de 4. Nós precisamos de, no mínimo, para que o delegado de polícia, o órgão do Ministério Público, para que ele denuncie com base na lei de organização criminosa, ele precisa de, no mínimo, 4 autores nesse processo. Então, ele precisa de 4 réus. Mas você trouxe a sua pergunta, ela é a pergunta do dia. E aquela pessoa que usa da delação premiada para tentar, por exemplo, galgar um benefício em prejuízo alheio? O sujeito não está delatando, não está querendo ajudar no afã de buscar a verdade do processo. Ele quer simplesmente ganhar a todo custo um benefício. A liberdade. Mesmo que seja a liberdade, a redução de pena, a prisão domiciliar, que é a regra hoje na Lava Jato. Justamente. Que é a prisão domiciliar. Prende-se preventivamente, deixa o sujeito, muitas vezes restringe alguns direitos, inclusive direitos constitucionais. Justamente. E depois de passar por essas vicissitudes, a pessoa ali já de forma com o psicológico um pouco afetado, acaba cedendo àquelas sugestões, aquelas persuasões de levar a efeito uma delação premiada e acabam colaborando, entre aspas, nos termos da lei e da forma como a gente está vendo hoje. Isso daí nós repudiamos de forma veemente. A OAB em todo o Brasil é contra, vários doutrinadores, a própria USP, eu já li
e já assisti várias palestras de professores de vários cursos da Universidade de São Paulo, falando que esse tipo de situação, ela viola o Estado democrático de direito, acaba sendo uma tortura velada. Então, nós precisamos sim que a delação premiada seja urgentemente regulada pelo Congresso Nacional. Agora, então, esse sujeito que, tentando a qualquer custo um benefício, mesmo que seja delatando, indicando o nome de um inocente, se ficar comprovado que ele fez uma delação e que aquela delação era mitômana, ou seja, era mentirosa, que se tratava de um mentiroso, o que ele vai responder? Nós tínhamos a calúnia, mas a calúnia ela tem uma pena muito pequena. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente um fato definido como crime, artigo 138. Mas hoje a lei 12.850, um pouco aquém da denunciação caluniosa, um pouco aquém, ela, no artigo 339, que a pena chega a 8 anos na denunciação caluniosa, a lei 12.850, ou seja, a própria lei de delação de organização criminosa, que trata da delação criminosa, diz que, da delação premiada, que esse agente colaborador que faltar com a verdade, e muitas vezes até indicar o nome de um inocente, ou de uma pessoa que não tenha participado, ou tenha participado de forma diferente, mas que mentir, ele responderá, tem um crime autônomo, cuja pena é de 1 a 4 anos. Ficou além da calúnia e aquém da denunciação caluniosa. Calúnia no artigo 138 do Código Penal, denunciação caluniosa no artigo 339 do Código Penal. Então a 12.850 tem um crime específico para esse delator que mentir. Mas outras leis também trazem delação, isso aqui tem que ficar. A lei de drogas, 11.343 de 2006, a própria lei tão aplaudida à época e hoje em voga, principalmente nessas denúncias que a gente tem visto aí de colarinho branco, que é a lei 9.613, que é a lei de lavagem de capitais, a lei de lavagem, né, vulgarmente conhecida como lavagem de dinheiro. Então a lei 9.613 também trouxe a figura da delação premiada. Nós temos várias leis, esse instituto ele está sendo usado. O que nós precisamos urgentemente no Brasil é regulamentar a forma como isso vai ser usado. Principalmente, qual o valor disso como prova? Essa é a pergunta que eu ia fazer. Porque hoje nós temos o princípio da persuasão racional, artigo 157 do Código de Processo Penal. E o princípio da persuasão racional, ele tem base no livre convencimento motivado, no livre convencimento fundamentado. O artigo 93, inciso 9 da Constituição, diz que todas as decisões do Poder Judiciário serão públicas e manifestadas, fundamentadas as suas decisões. Então, o juiz ele é livre para decidir. Então, ele escolhe a prova que melhor lhe aprouver. Ele só vai precisar fundamentar. O problema é como ele elege essa prova. Então, a seu bel prazer, ele consegue moldar muitas vezes o fato à prova. Então, isso é o perigo de dar ao jogador esse livre poder de julgar. Então, nós entendemos sim que, e pode ter certeza, Merria, que em breve o legislador brasileiro vai se debruçar sobre esse tema tão importante. Mas, mais uma vez, eu reitero, a delação ela é sim salutar. O próprio Janot disse que 4 bilhões de reais foram recuperados na Lava Jato. Então, 4 bilhões não são 4 reais. A gente tem que sim ter celoso esse instituto. O problema é como ele será e está sendo usado. Doutor Zanoni, satisfação tu estar aqui no nosso programa, mas nunca esquecemos, né, que nada é superior à Constituição. E inclusive a delação, mesmo que revertendo em ganhos prisionais ou econômicos, nós temos que ver sempre o sentido de que a justiça deve acompanhar o ser humano em todos os aspectos. Até o nosso próximo programa.